Se você estiver mentindo, eu prometo raspar toda a sua cabeça, entendeu bem, Kuririn? Ai, não fala isso, Trunks. Deu muito trabalho pra eu deixar o meu cabelo crescer. Quem aí lembra quando o Broly, o lendário Super Saiyajin, virou uma moeba gigante e inclusive teve seus poderes nerfados? E eu tô falando de Dragon Ball Z, o Combate Final, um filme que é amado e odiado pelos fãs. Amado pela bizarrice e odiado por estragar um dos maiores vilões de Dragon Ball. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele. Já fazia um tempo que eu tinha parado de postar vídeo desses filmes de Dragon Ball aqui no canal, mas agora eu vou voltar com tudo. Já tá faltando bem pouquinho para acabar, então sem mais enrolação, bora falar sobre ele. Lançado em 1994, esse é o 11º filme de Dragon Ball e fecha a trilogia original do Broly. E a grande pergunta é, será que ele é tão ruim que nem falam ou ele tem até seus pontos positivos? É isso que eu vou discutir com vocês hoje. Mas antes, bora pra história. E o começo do filme tem conexão com a saga Buu, onde lá o Mr. Satan tinha prometido um dinheiro para número 18 para que ela deixasse ele ganhar, né, e se tornar o campeão do torneio de artes marciais. E aqui nesse filme o começo dele é a número 18 indo na mansão lá do Mr. Satan para cobrar esse dinheiro junto com o Kuririn, a filha dela. E o Goten e o Trunks também estão lá no meio, né? Não estavam fazendo nada, né? Foram lá ajudar eles. Só que a número 18 tá quebrando tudo lá na mansão e do nada chega um maluco aí misterioso, né? Dizendo que o chefe dele quer desafiar o Mr. Satan para uma luta, né? Que os dois são rivais há muito tempo e ele quer derrotar o Mr. Satan de uma vez por todas para mostrar a farsa que ele é. E o Mr. Satan vai lutar com os guerreiros desse cara, só que não são guerreiros comuns, são bio-guerreiros. E a número 18, como ela tá querendo muito esse dinheiro, né, ela decide com ele para evitar que ele fuja, né, ou alguma coisa parecida. E os garotos acabam indo escondidos também. E esse cara que quer desafiar o Mr. Satan é um gordinho, um baixinho. E lá os garotos veem um rosto familiar, o xamã lá da aldeia, né, o cara que ficava gritando Machamma e a Chama lá do segundo filme do Broly. E até hoje eu não lembro o nome desse gordinho, eu não consegui pronunciar, não sei se é Shakan, Jaguar, eu nem sei o nome dele, mas eu vou chamar de Shakan aí, né? O Shakan, ele traz os guerreiros dele, né, os bio-guerreiros, pra lutar com o Mr. Satan, só que o Mr. Satan morrendo de medo, né? Ele acaba pedindo pra número 18 derrotar os caras, e ela diz que se ela derrotar eles, o preço vai subir, né? E o Mr. Satan concorda, né? Deixa ela lutar. É engraçado porque o Mr. Satan até diz que ela é aprendiz dele, né? E os garotos também aparecem, e ele diz que eles são aprendizes também. E depois que esses guerreiros são derrotados com facilidade, né, o Goten e o Trunks acabam vendo um tanque onde está sendo mantido, estão criando, né, o Broly de novo, né, um clone dele lá, né, a partir do sangue dele, que foi esse maluco lá da aldeia que deu um pouco do sangue, né, para eles recriarem o Broly. E o Broly é a carta na manga do Jacan aí, né, do Shakan, mas só que quando o Broly, os garotos vão tentar acabar com ele antes de sair do tanque, né? Ele acaba saindo, mas um líquido lá se mistura com o outro e acaba criando uma moeba gigante lá. E o Broly também sai todo deformado, né? Ele não sai com o visual normal. Ele até sai, mas depois ele vira esse gosma aí, né? Esse bicho de lama. E os garotos até conseguem dar conta dele, o que impressiona. Você não sabe se são eles que estão mais fortes ou se é o Broly que ficou nerfado. Até o Kuririn consegue dar um golpe nele. E depois de muita luta ali, né, mesmo ele sendo muito poderoso, o Trunks percebe que a fraqueza dele pode ser esse próprio líquido, só que aí eles precisam evacuar todos os cientistas que estavam ali, né, evacuar a ilha toda. Mesmo se ele não é derrotado 100%, só que o Mr. Satan, ele tentando fugir ali, ele acaba criando a solução, né, porque a água salgada do mar impede que esse líquido se espalhe, né, chegue até a cidade, chegue até uma outra ilha, né. E aí que o Kuririn, o Goten e o Trunks soltam um Kamehameha e jogam água pela ilha toda, né, e conseguem impedir que esse líquido se espalhe. Só que mesmo assim aparece um Broly gigante depois, só que ele acaba todo petrificado, né, só que eles conseguem derrotar ele com facilidade. E cara, assim, eu pensava que esse filme era pior do que eu lembrava. Assim, ele não tá entre os meus favoritos, mas eu gostei dele porque ele faz a primeira coisa que eu quero destacar é porque ele faz um negócio que o Z foi o único que fez isso, né, que era dar destaque pro Goten e pro Trunks, né, que lá na saga Z era o Majin Buu, né, eles eram a esperança da Terra e tudo mais. Eu gostei porque eles têm um destaque, e aqui nesse filme, esse filme é basicamente deles, né, eles conseguem derrotar o Broly sozinhos, mesmo que o Broly esteja um pouco nerfado, né, só que o Broly nerfado, acho que a justificativa é justamente essa, uma espécie de clone dele, né, então eu acho que faz sentido ele estar um pouco mais fraco. A dinâmica do Mr. Satan com a número 18 também é muito legal, tem piadas incríveis ali, o Mr. Satan muito engraçado.
não tem o que reclamar aí, né? E eu gostei porque tem um leve toque de monstro, né? Sobre esse fluido que derrete as pessoas. Tem um toque ali de ficção científica, né? E um pouco de terror, né? Que é uma coisa que Dragon Ball geralmente não, acho que não faz muito. Tem, obviamente, tem esses um pouco de terror ali. Acho que principalmente no começo do clássico ali, né? No começo não, né? Na série toda, no anime todo. Mas que eu acho que depois não tivemos mais, mas nesse filme tem um pouco. A animação continua incrível, esses traços. Eu ainda queria que hoje em dia fossem esses traços, né? Eu sei que tem gente que deve gostar desses traços do Super, tá tudo bem, mas se eu pudesse ainda seriam esses traços antigos que ficaram feitos à mão, né? Incríveis, que só melhoram a cada filme, né? Desde o primeiro filme eu venho falando que esses traços são incríveis e é uma pena a gente não ter mais esse tipo de animação hoje. E assim, de negativo, eu acho que se a gente já tinha um Broly que não falava muito no segundo filme, e no primeiro ele fala, mas também é muito pouco, mas é o que ele mais falava, né? Nesse daqui o cara é basicamente um vilão genérico ali, né? Só um monstro de lama que tá ali pra destruir tudo, e acabou, é só isso, tchau. Para algumas pessoas pode soar negativo também não ter os personagens principais, né? O Goku, o Vegeta, o Piccolo, mas foi como eu falei, né? Eu gostei porque os garotos têm destaque aqui, prova que eles conseguem se virar sozinhos. Eu gostei porque o Trunks, como entre ele e o Goten, ele é o mais inteligente, né? Eu gostei porque ele mesmo sozinho vê a solução ali, né? Para derrotar o Bio Broly. É só jogar ele na lama ali, né? Nessa moeba aí. E eu gostei porque eles são espertos também. Eles estão um pouco mais maduros em relação ao segundo filme. Porque eles já conseguem se virar sozinhos. Mas pra mim, eu gostei, mesmo que não esteja entre meus favoritos, eu gostei. E antes de encerrar, aqui vão algumas curiosidades. Takao Koyama, eu acho que é assim que fala, o responsável pelos 13 roteiros desses 13 filmes de Dragon Ball, ele admitiu que teve dificuldade em criar novos vilões. Ele achava que ninguém superaria o Broly em questão de imponência, por isso que ele foi o único personagem que teve uma trilogia. E essa outra aqui, eu fiquei um pouco na dúvida, vocês que forem mais fãs do que eu, se puderem responder, por favor, fiquem à vontade nos comentários, é que disseram que tem uma cena pós-créditos onde mostra o Sr. Kaiô avisando o Goku que o Broly tá de volta. Na versão que eu vi aqui, né, a versão piratona, tem essa cena pós-crédito. Mas será que aí eu fiquei na dúvida, será que numa versão mídia física ou numa versão mais antiga não vinha na versão, sei lá, na primeira versão que veio aqui no Brasil, será que não tinha essa cena pós-créditos? Deixem aí nos comentários. Mas eu acho que deve vir em todas as versões. E é isso, no fim eu acho que é um filme de Dragon Ball com uma pitada de ficção científica, uma pitadinha de filme de monstro, né? Mas é um filme que, como é Dragon Ball, né? A gente consegue se divertir de qualquer jeito. Já vale a pena só por ter o Mr. Satan super engraçado, a número 18 ameaçando ele, o Goten e o Trunks também muito engraçados. Mas enfim, né? Fique à vontade nos comentários para você dizer se gosta desse filme, se não gosta, se acha que ele tá entre um dos piores desses filmes de Dragon Ball. Enfim, fique à vontade aí, né? Em breve vou estar postando o vídeo do próximo filme, que se eu não me engano ou é o golpe do dragão, né? Ou é o da fusão, não lembro agora, mas vai ser um dos dois, né? Obviamente. E vejo vocês lá. E até o próximo vídeo e valeu!